Muito bem, então vamos agora entender as funções comuns que existem no After Effects, são as mais usadas, né? Então a gente vai compreender como utilizá-las. Então para começar, vamos entender a questão aqui da utilização específica do Empty Text Layer. Então novamente eu vou digitar aqui um valor, um número qualquer, né? Pronto, aqui. Quando eu coloco esse valor aqui, eu estou utilizando o Empty Text Layer para ser o meu retorno visual do que está acontecendo matematicamente por trás. Então, basicamente, eu posso utilizar um número, como eu posso utilizar um texto, né? Posso colocar entre aspas e escrever aqui texto exemplo. Aí dou um Enter, ele retorna ali o texto exemplo. Ou eu posso utilizar uma informação de outro parâmetro, né, de outra informação. Por exemplo, aqui na bolinha, em X position, eu posso simplesmente apontar, né, com a cordinha aqui, ele vai me indicar, eu poderia escrever aqui this compare layer transform X position, e ele me retorna exatamente o valor que existe ali, numericamente falando, ok? E aí a gente vai entender, então, essas outras informações, dessas outras expressões muito conhecidas. Então, se, por exemplo, eu digitar time, ele vai me retornar o quê? O tempo que eu estou no momento. Então, aqui, a timeline, né, eu tenho a agulha, que é o Current Time Indicator, ele está na posição 0, né, eu consigo enxergar aqui. Se eu jogar aqui para a posição 1, vamos colocar aqui 1, eu estou aqui na posição 1, ele vem e me retorna 1. Só que o time, né, o retorno aqui, ele é um retorno em decimal. Então é por isso que quando eu estou nos outros frames, por exemplo, no frame 15, que é exatamente a metade de 30 frames por segundo, eu tenho o valor exato de 0.5. Então o time vai me retornar sempre um valor em decimal da posição que eu tenho da agulha ali. E eu posso utilizar esse valor para fazer qualquer outra coisa. Como, por exemplo, aqui na bolinha, se eu pegar aqui a informação de 0 aqui e aplicar, por exemplo, na expressão de X position, então posso clicar aqui, por exemplo, com o Alt, ele vai falar, ok, pega a informação do X position atual, e aí eu posso utilizar no lugar dele o time. Se eu digitar o time aqui, ele vai colocar isso no valor de 0. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai andando. Então, né, o time vezes alguma coisa. Aliás, o time andando até 19, ele andaria 19 pixels, né, aproximadamente 20 pixels. E se eu multiplicasse, então, eu posso usar um operador matemático aqui, que é o asterisco, que ele representa a multiplicação. Então, se eu digitar aqui asteriscos vezes 10, então ele vai estar na posição 200 aproximadamente, né? 199. E aí, quando a gente anda, vai fazer um pouco mais de sentido. Ou multiplicar por 100. Aqui, no 30, né, vai andar, quando ele estiver no 8, ele está no 800, né, 856, ele vai estar no 856 pixels, né? Então, o time representa exatamente isso, ele é um valor numérico que aparece aí o tempo todo. E se, por exemplo, né, eu vou deletar aqui, eu queiro usar o value. O que é o value? O value basicamente é o próprio valor que existe declarado aqui nos parâmetros. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, deletar esse time, e eu vou escrever aqui no Y o valor, né, colocar o Alt, segurando o Alt, clicar em Y, eu vou escrever aqui o valor de value. O que ele vai me retornar? Exatamente o próprio valor de 560, exatamente isso. E aí eu posso novamente indicar agora aqui no Empty Text Layer o valor daqui do Y position. E ele me retorna o valor de 560, que é esse valor de value. E se, por exemplo, eu pego esse value e multiplico por 2, ele vai dar 560 vezes 2, então 1120. E aí ele acaba declarando aqui também a posição de Y position como valor de 1120. Então o value também é um valor matemático que ele sempre vai se referenciar ao valor que está declarado aqui nos parâmetros, né? Que a gente digita ou arrasta aqui o slider. É basicamente isso, ok? Aí nós temos então umas funções aqui. Temos o random, wiggle e loop. O random, né? Então vamos deletar aqui esse parâmetro, vamos aqui em Search Text e vamos digitar esse random. Então eu escrevo random, e aí vai aparecer para mim já algumas possíveis combinações do que eu estou escrevendo, e tem o random, que é esse valor secundário aqui, e ele é indicado como uma expressão, né, uma função, porque ele termina com um abre e fecha parênteses. Então eu venho e abro e fecho parênteses e dou um Enter.
Quando eu faço isso aqui, o que que acontece? Ele aparece aqui um valor randômico, né, de 0.3567498, etc, né? Então, basicamente, é isso que está acontecendo. A cada frame que eu andar, ele vai jogar um valor randômico aí, numa variação de 0 a 1 e alguma coisinha, dependendo aí da matemática do algoritmo. Então ele utiliza essa função, né? Então eu poderia, por exemplo, usar o random e multiplicar, novamente com o asterisco, vezes 10, por exemplo. Ele vai me dar o retorno aí de 6, 9, 4, 5, né? E se eu multiplicar por 100, por exemplo, utilizar esse valor aqui, e ao invés de utilizar para sair como texto, eu utilizo aqui na opacidade desta bolinha. Então vou clicar com o Alt na bolinha aqui e colar essa função, random vezes 100. E aí o que vai acontecer é que a bolinha vai oscilar a sua opacidade entre 0 e 100, né? Basicamente entre 0 e 1 vezes 100, então ele vai essa piscada aí. Então é um valor aleatório e é uma forma de a gente calcular essa função. Deletar agora aqui. E nós temos o wiggle. Wiggle, né, a tradução mais literal, é chacoalhar. E se a gente vir adicionar um wiggle aqui, vamos adicionar na posição Y, né, no Y position. Com o Alt segurado, eu clico em Position. E eu, ao invés de escrever o wiggle aqui, o que eu vou fazer? Eu vou procurar essa função aqui no menu de funções. Então tem aqui o triângulozinho, né, o Expression Language Menu. Clico, vou em Property. E tem aqui o wiggle. E aí você pode observar que aqui o wiggle, ele começa com a palavra wiggle, abre o parênteses, né, e até fechar o parênteses, ele vai me aparecer 5 valores entre vírgulas, né? Então tem o frac, amp, octaves, amp multi e t, né? E aí no caso do frac, ele está dizendo que é a frequência, o amp é a amplitude, o octaves é as oitavas, então é um valor matemático, né, do algoritmo de um chacoalhar aleatório. O multiplicador da amplitude, então você consegue aumentar ali a sua amplitude em 0,5, e o tempo, que é para dizer exatamente a alteração conforme, né, qual que é a variação dessa alteração desse wiggle, né? Por obrigação, quando você utiliza a expressão wiggle, você precisa obrigatoriamente listar dois valores desses argumentos que essa função pede, que é a frequência e a amplitude. Os outros 3, eles são opcionais, então eu não vou utilizá-los aqui. Então eu vou digitar aqui o wiggle, abre e fecha parênteses, e aí eu vou colocar aqui, o primeiro valor é a frequência, digitar frequência, e o segundo a amplitude. Quando eu der Enter, ele vai dar um erro, por quê? Porque ele não sabe o que é frequência e amplitude, eu preciso declarar o que é amplitude e frequência. Então, como que a gente faz isso? A gente declara. Então, aqui ele está dizendo, ó, frequência is not defined, então não foi definido. Então, a gente cria uma variável aqui, chamada frequência. Então, vejam só, eu criei uma variável chamada var, e dou igual, e eu falo qual que é o valor dessa frequência. E aí a frequência é o número de oscilações por segundo. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui 2. A cada 1 segundo ele oscila 2 vezes o mesmo valor. E aí na linha de baixo eu digito aqui var amplitude. Amplitude. Pode ser outro termo, mas não importa o termo que eu escrevo aqui, eu tenho que colocar o mesmo termo aqui embaixo. E aí eu coloco igual e digito que a amplitude vai ser, por exemplo, de 200 pixels. Eu dou Enter, aí a função começa a funcionar, e aí nós temos a bolinha oscilando no eixo Y em 200 pixels para cima e para baixo, porque essa é a amplitude, numa frequência de 2 vezes por segundo. Se eu colocar aqui, por exemplo, um valor de 0,1, ele vai fazer uma oscilação a cada 10 segundos. Então ele sobe, quando ele chega ali no máximo no 10, ele começa a descer. Então basicamente essa é a matemática do wiggle. E por fim, nós temos o loop. Então vou deletar aqui. O loop ele precisa de keyframes para indicar o que ele tem que loopar, né? O que ele tem que fazer nessa condição. Então eu vou pegar aqui o X, vou arrastar ele um pouco para cá, a bolinha, e aí eu vou digitar aqui, vou criar um keyframe no keyframe 0, né? Vou adicionar um keyframe na posição 0 e uma na posição 1 aqui. Exato. E aí eu adiciono esse mais um aqui, pronto. Mais esse valor aqui, ok? Então, vamos arredondar uns valores, colocar 300 no primeiro e no segundo eu coloco aqui 400. Então, em um segundo, ele andou 100 pixels, ok? A gente já vai entender o porquê é interessante saber isso agora. E aí, com o Alt segurado, eu clico em Position,
e adiciono então a propriedade loop. Eu posso escrever aqui, ó, loop, e ele já vai me aparecer as 4 opções que existem de loop. Mas eu vou demonstrar aqui no menu. Então eu venho em Property, e aqui eu tenho então loop in, loop out, loop in duration e loop out duration. Basicamente o in vai indicar que é necessário repetir tudo que estiver do primeiro keyframe para trás, né? Então, o último keyframe que existe na timeline, né? Na sua timeline, ele vai ser repetido para trás, né? Então, para o começo. E o layout é a indicação exatamente o contrário. Então, temos aqui um keyframe e outro keyframe. Então, a partir daqui, ele começa a repetir. Exatamente a partir do primeiro keyframe. E aqui nós temos alguns argumentos que ele já pede, né? Ele vai falar o cycle, que é o modo circular, e o número que começa o keyframe. Então, num keyframes, né? O primeiro keyframe é o 0, né? Lembrando que 0 é sempre o primeiro keyframe aqui. Então, o keyframe 0 exatamente ele começa a partir dali. E no duration eu indico exatamente não o keyframe, mas a duração de até que ponto ele tem que fazer esse loop. Vamos usar o loop out aqui para explicar. Então tá, se eu der o enter agora aqui, vejamos, ele vai chegar no 1, quando ele passar do 1 ele volta exatamente para a estaca do 300 pixels aqui, ele vai fazendo isso infinitamente. E se eu ajusto até a posição aqui do keyframe, ele vai fazer a correção automática, ok? E aí nós temos o tipo de loop, que é o cycle. Então o cycle é esse modelo cíclico, certo? Então ele vem até aqui, deu uma volta no loop e ele continua. Se eu digitar aqui, ao invés de cycle, a palavra ping-pong, der o enter aqui, ele vai fazer um ping-pong. Então ele bate aqui e começa a voltar. Bate e volta, bate e volta. Além do ping-pong, eu tenho também um outro tipo, que é o offset. Então, offset. O que ele vai fazer offset? Ele vai dar exatamente um offset em relação à quantidade de pixels por distância em keyframe. Do 0 a 1 segundo, ele anda 100 pixels. E do 1 segundo ao 2 segundos, ele vai andar mais 100 pixels. Então, foi até o 500. E aí, consecutivamente, ele vai aumentando 100 pixels a cada 1 segundo, porque está declarado nessa diferença entre os keyframes. Então essas são as maneiras de você utilizar algumas funções mais comuns dentro do After Effects, ao invés de você criar tantos keyframes, né, fazer aí uma animação muito complexa, você pode utilizar expressões e a pura matemática dentro do After Effects.